Olá pessoal, começando aí mais um Papo de Corredor, sou Heleno Fortes, estou com o Vonei Prado e hoje o nosso assunto é falar sobre fortalecimento para corredores e com isso trouxemos um convidado especial, né? Já conheci ele há muitos anos lá da Bodytech, tem experiência com isso. Seja bem-vindo aí, Pedro Bianchetti, prazer estar você aqui te receber. Vamos falar um pouquinho aí desse tema aí que, igual a gente estava falando polêmico, antes, né? Um tema polêmico, né? Exatamente. Entre os corredores, principalmente, é um tema polêmico. O corredor fala que tem que fazer fortalecimento, o outro tem gente... Eu, pelo menos, durante muitos anos, eu não fiz nada. Quase a vida inteira. Quase a minha vida inteira. Eu fiz antes, quando eu jogava basquete, eu não fiz nada. E sei de pessoas que não fizeram. E não tinha lesão. E não corria... E morria de medo de pegar peso e de ficar de ficar gurilão, né? De pesar. Eu já era gorila, pesado. E se eu fizesse mais peso também, eu ia ganhar mais peso. Mas enfim. Mas eu acho que o mundo, né? A ciência está evoluindo cada vez mais, né, Pedro? E o corredor tem que fortalecer ou depende? Como é que é? Obrigado pela oportunidade, Heleno, Vonei, obrigado aí pela audiência. Vocês são grandes referências, né, para mim, enquanto corredor. Eu estava até conversando com o Vonei aqui, né, no off aqui. Tinha assistido em outros podcasts falando da história da HF, né? Vocês fundaram a HF ali em 2003. Em 2004 foi minha primeira corrida de rua. Foi a primeira vez que eu fiz uma corrida de rua. Eu vim do atletismo de escola ali, né? Eu estudava no Cefet e tinha a pista lá, eu participava. E a primeira corrida de 2004 vocês já estavam fundando uma assessoria que, né, tem história até hoje, é super consolidada. Então é uma honra. Obrigado mesmo. Para mim está sendo um prazer enorme estar aqui conversando com vocês e falando desse tema que eu gosto tanto, né, que eu venho estudando há bastante tempo. Eu trabalho especificamente com a parte de fortalecimento para corredores desde 2017. A FPC, que é a assessoria que eu tenho, está fazendo 8 anos agora. E essa pergunta é super legal e assim, à medida que eu fui amadurecendo, entendendo um pouco mais o contexto geral, tendo um pouco mais de segurança para responder, cara, fortalecimento para corredores não é necessário. Né? Eu tenho uma assessoria disso, eu vendo esse produto, mas eu também tenho que ter a lucidez e a clareza, né, de entender que o que é necessário. Eu já vi você, Vonei e Heleno falar isso muitas vezes. Corredor precisa de correr. A tarefa que ele precisa de cumprir com maestria e principalmente a correr. E aí o fortalecimento ele entra como um complemento. Ele entra junto, ele vai melhorar, né? A gente sabe ali através da ciência seguramente que ele melhora a performance quando ele é bem aplicado. A gente tem alguns indícios mais recentes atualmente que ele tem uma função ali na prevenção de lesão, mas a principal história que, né, vocês, corredores que estão aí escutando, vocês têm que fazer bem feito é o treino de corrida. O primeiro passo que vocês têm que cumprir é cumprir a planilha de corrida. Pô, colocação perfeita. Nós nunca escutamos uma colocação tão boa, não, sério, né? Sem ser porque a sardinha está sendo puxada pro lado do corredor, mas é uma coisa lógica que a gente escuta, né, das principais pessoas que falam sobre corrida, né? Pessoas sérias que falam sobre corrida. Você quer melhorar na corrida, você tem que correr. Né? O fortalecimento vai te assessorar de alguma forma? Vai, mas você quer melhorar na corrida, é correndo, velho. E às vezes ele atropela, né? Porque aquela ânsia de fazer, quero cada vez mais, quero mais, e a pessoa não tá cumprindo a corrida, ela, né, tem ali 4, 5 treinos prescritos da semana, às vezes ela perde um toda semana e ela tá pensando no fortalecimento. E, cara, não, o básico você tem que fazer. Para você pensar no fortalecimento, o ganho do fortalecimento, ele é atrelado à sua entrega nos treinamentos de corrida. Não adianta você não entregar o treino, não pensar no treino de corrida, não deixar ali aparar as arestas, afiar o machado no treino de corrida e querer dar o passo para o fortalecimento. O fortalecimento ele é complementar, ele precisa disso, né? Ele precisa dessa base sendo cumprida, né? Sendo perfeitamente cumprida. E ele é individual, né, Pedro? Cada um vai precisar de um fortalecimento, no caso específico. Né? Dependendo do tipo de desequilíbrio que ele tem, alguma fraqueza, a idade também, né? A gente vai vendo aí o corredor, vai ficando aí, né, Vonei? Vonei já é um corredor master, velho, né? Ele precisa, tá definhando, né? Tudo, cada vez. Na verdade, eu quero ficar seguindo nesse caminho rápido assim. Nesse caminho, o Pedro. Você acha que, né, o Heleno tá fazendo esse comentário, eu tenho de 2, 3 anos pra cá uma recorrência de lesões de panturrilha, sabe? Assim, num músculo específico. E, por exemplo, agora eu tô numa situação de 4, 5 meses tratando, sem correr, tentando voltar,
E uma lesão, lesões pequenas, mas que cicatrizam, abre uma do lado, pedalando e fazendo fisioterapia e tudo, entendeu? Então, assim, eu acho que, o mesmo caso que o Heleno citou, eu nunca fiz fortalecimento nenhum, zero, a vida inteira. Eu tô com 49 anos, foi zero. Começamos a correr, assim, sistematicamente em 2000, mais ou menos, né? Mas fui atleta a vida inteira, de basquete, jogador de basquete a vida inteira, mas em 2000 que eu virei a chave pra corrida. 25 anos, né? Então, eu tenho uma carcaça grande que eu carrego, e assim, eu comecei a pagar esse preço, talvez, né, talvez de um cuidado maior lá atrás. O que você acha disso? Eu olhei legal. Nunca fizeram essa pergunta, e quando você estava fazendo aí, eu fui tentando elaborar alguns pontos aqui. Eu não penso muito por esse lado, tipo, terrorista, assim, meio que assim, cara, você não fez, tá pagando o preço agora, não, sabe? Cara, eu acho que é um acúmulo que você teve ao longo do tempo, e eu acho que nesse momento o fortalecimento para você talvez seja mais preponderante. Talvez você consiga utilizar mais os benefícios do fortalecimento nesse momento. E aí tem que ter um grande cuidado, que eu acho que é uma grande sacada da minha parte. Eu nem sei se é sacada da minha parte, acho que outras pessoas também têm isso, mas não é a maioria. Cara, não é a hora de você entrar com fortalecimento pesado. Você está em lesões em recorrência. Entendi. Então, muitas pessoas também ali se afobam e falam assim, cara, então eu preciso de entrar com fortalecimento, porque se eu entrar com fortalecimento agora eu não vou machucar mais. Não. Você está na fase aguda, né? Possivelmente você está na fase aguda. Então, assim, a gente tem que pensar em primeiro, reabilitação. Reabilitou, patamar zero, começar do zero. Então não é fazer muito, começar um pouquinho, entrar com um pouquinho e pensar no fruto desse resultado de fortalecimento. Que o resultado do fortalecimento esperado nessa situação é o quê? Ganho de capacidade. É aumentar a capacidade e receber a demanda da corrida. O ganho de capacidade é uma resposta crônica, a longo prazo. Não vai acontecer de uma sessão para outra. Então, cara, você vai ter que esperar de obter respostas do fortalecimento no mínimo 8 semanas. Né? São os estudos, os protocolos que mostram resultados mais rasos. Os primeiros que mostram com 8 semanas. O grosso é apresentado de 12 a 16. Então, depois de 16 semanas, vai começar assim. A sua panturrilha hoje ela é mais forte para receber os estímulos. Então, não correr ali, cara. Então tem que fazer muita panturrilha. Não, você não tem que fazer muita panturrilha, você tem que fazer pouca. Mas você tem que fazer. Claro. Você tem que começar. Aí, como que eu utilizo essa estratégia? Vamos falar de um ponto de vista prático aqui. Né, se eu fosse começar um trabalho com você, olhando só essas informações, sem pegar o todo. Talvez eu começaria com você durante 4 semanas, fazendo um exercício, 2 séries. Sei lá, banco sólio, vamos pensar no banco sólio ali, que está com o joelho fletido, joga mais a ação para o sólio está mais na direção do tendão calcâneo, ele é capaz mais de absorver as forças ali pela mecânica mesmo ali da disposição da fibra. Entrou com o banco sólio, 4 semanas, depois a gente vai inserir mais um exercício depois de 4 semanas, coloca lá uma panturrilha no step bilateral, 2 séries, então a gente salta de 2 séries para 4, é um salto substancial. Mas ainda assim está distante daquele formato da musculação tradicional, que talvez você entraria com 3 exercícios de panturrilha, 3 séries, entraria com 9 séries. Eu vou entrar com 2, depois de 4 semanas mais 2, e aí depois eu posso voltar ali e fazer um exercício com 3 séries e outro exercício com 2, ou já entender que talvez seja o momento de colocar 2 exercícios com 3 séries. E aqui a gente entra num ponto também, tô falando demais, né? Desculpa. Não, tranquilo. Dá pra ir? Eu tô emendando, tô pegando o gancho. Entra num ponto também de um raciocínio que é importante no fortalecimento para corredores, que cara, o fortalecimento para corredores ele é parte do treinamento. O treinamento ele tem que ser progressivo. Então tem que pensar etapa a etapa. Não é aquela coisa da musculação tradicional, do personal trainer, de ficar levando o aluno ao limite o tempo inteiro. Na corrida isso não acontece. Você vai começar um ciclo maratona, você vai fazer a série de VO2, você não começa com 10 tiros de 1000, 8 tiros de 1000. Você começa com 2, 3 e a cada semana você vai progredindo. O fortalecimento ele tem que ser pensado dessa forma. Então, o treino 0, ele está no patamar, o treino do final do segundo terço de preparação, ele vai chegar aqui para depois começar a descer um pouquinho, eu tenho que construir essa escada. Dentro do que você colocou, além de você pensar nessa progressão da parte do treinamento de força, você tem que pensar que eu posso já estar voltando a correr. E aí você tem que saber aonde que você entra com essa demanda do treinamento de força para não ser concorrente ou somado ao meu treino de corrida, ser um risco de lesionar novamente, porque a carga vai ficar grande. Então a gente tem que analisar também essa parte da corrida, que eu vou estar retornando possivelmente. Perfeito. Então se a gente começar esse trabalho de fortalecimento antes de você voltar a correr, talvez o caminho fosse esse que eu passei. Entendi. E
talvez o caminho não fosse esse. Talvez se você estivesse voltando a correr junto com o trabalho, talvez o caminho fosse esse de 2, 4, 6. Certo. Número de séries de exercício. Se você não tiver voltado a correr e tiver iniciado o treino de fortalecimento antes, a gente talvez prolongue a etapa que você voltar. Então, na hora de aumentar de 2 para 4, se na hora que for fazer esse aumento, você voltou com o treino de corrida, então eu não vou aumentar de 2 para 4, eu vou sustentar o 2. Entendi. 2 séries por mais 4 semanas. O próximo papel. Exatamente. Beleza. E aí é o que você tá falando, é a grandeza do treinador que você é, que você tá dimensionando carga de treinamento. Que aí independe se ela vem do que ela vem, se ela vem da corrida ou do fortalecimento. Você tem que dimensionar, né, o que você está ofertando de demanda para o seu corpo e a capacidade que seu corpo tem de receber essa demanda, né? Perfeito. Pedrão, pensando nisso aí, então, vamos ver a questão da manifestação da força. A gente pensa lá, força máxima, né, resistência de força, força explosiva, força rápida e força isométrica, né? Dentro de um ciclo aí, você acha que o corredor ele tem que passar por todos, navegar em todos esses pontos aí, desde força máxima, resistência de força, isometria, força explosiva e força rápida? Você acha que tem que ter no treinamento de força e no programa, no ciclo dele, ele precisa disso tudo? Legal. Primeiro ponto, a gente tem estudos mostrando que a pliometria, os treinos de salto, os treinos de potência, os treinos de força máxima, né, as séries de 4, 5 repetições com mais peso, elas são importantes para a construção de um bom resultado, somado à parte mais básica, ali, que talvez seja até mais parecida com a musculação convencional. Então a gente tem isso na ciência, validado, isso funciona e é importante. Só que isso não é suficiente para responder a sua pergunta, porque a gente tem, meu raciocínio é sempre prática baseada em evidência, que tem ali o tripé, uma parte do tripé é evidência científica, outra parte é expertise profissional e outra parte é entender o aluno, quem que é esse aluno. Então, assim, a realidade que a gente tem hoje no universo de corredor, qual que é a realidade de alunos que me procuram? São alunos que são muito experientes na corrida e pouco experientes no fortalecimento. Ou pouco experiente na corrida e pouco experiente no fortalecimento. Então a gente tem que fazer essa divisão. Porque assim, você é muito experiente ou pouco experiente? O vôlei é muito experiente ou pouco experiente? Na corrida ele é muito experiente, no fortalecimento ele é pouco experiente. Então, pro meu trabalho, é diferente da perspectiva de um trabalho que ele, né, faz o próprio treinamento dele, né, de corrida. E aí, né, entrando nessa situação, é temerário colocar ele para um treino de pliometria, que é um alto grau de complexidade. A execução do exercício é mais difícil do que fazer uma parte mais básica, do que colocar ele para fazer força máxima. A parte estabilizadora do corpo dele não está preparado para fazer um levantamento terra, 4 repetições a 90% do RM. Não vai suportar, vai ter dor na coluna, vai quebrar no treino de corrida por causa da dor na coluna do fortalecimento. Então, cara... Ele vai ter que fazer o básico primeiro. Vai ter que fazer uma preparação para depois entrar no treino de força máxima, talvez depois de pliometria. Isso. E talvez ele não tenha tempo para isso. Ou né? então, se for pensando num ciclo, ok. Mas vamos pensar num corredor que tenha esse prazo. Quando que você entraria com esse treino de força máxima e pliometria? Início na base? Não. Eu tenho mais ou menos um esquema mais ou menos assim, cara. A pessoa entra para trabalhar comigo, ela está sendo submetida a uma nova estrutura. Uma coisa que possivelmente ela nunca fez na vida, essa estrutura pensada do fortalecimento específico para corrida. Então ele vai ter ali em torno de 1 mês para se adaptar ao método, bem tranquilão, sem expectativa nenhuma de gerar uma carga de treinamento que vai gerar uma resposta fisiológica. A ideia, cara, se ambienta, começa a entender esse espaço, começa a colocar isso dentro da sua agenda, da sua rotina, uma parte que foge à fisiologia. E a partir daí, ele vai ter ali 6 meses de básico bem feito. E aí isso vai cruzar com o ciclo. O que ele tem agora de prova-alvo? Sei lá, a prova-alvo desse atleta é Porto Alegre, a New Balance ano que vem? Ou é Nova York agora? Ou é Chicago agora? Ou é Berlim agora? Então, se for Berlim agora, ele vai fazer nesse ciclo todo básico bem feito, que aí daqui a Berlim tem 7 semanas, 6 semanas. A promessa de resultado vai ser mínima, porque a gente tem alguns ensaios clínicos ali com 8 semanas mostrando resultados, mas, cara, talvez você obtenha algum benefício. Mas existe uma chance grande, nem aqui você tem. Você está começando a preparar para o próximo ciclo. Então, terminou... Preparar para preparar, né? Para a próxima etapa. Então, ele terminou Berlim. E aí ele vai começar o projeto de 2 horas e 40 que vocês vão fazer lá, né? Isso. Lá na New Balance. Então, ele vai para New Balance. E aí ele vai voltar
pro básico bem feito, porque ele passou só 3 meses até Berlim, mais uma semana até 3 meses, 2 meses até Berlim agora. Aí uma semaninha, 2 semanas de arrefecimento, começa de novo o trabalho, ele ainda tá na etapa do básico bem feito. Então eu volto com ele no básico bem feito mais 3 meses, ele vai terminar isso lá em janeiro, fevereiro. Em fevereiro, depois de 6 meses de trabalho, e é a hora que eu vou decidir se eu vou começar a testar com ele pliometria ou força máxima. Tá, mas aí entra aquela sinuca de bico. Você tá lá em fevereiro, vamos colocar março, só pra gente poder pegar fogo o negócio. Sim. Aí você tá lá em março, aí o cara começa a entrar nos treinos longos, um treino específico de maratona. Aí ele pega num treino, ele tem 3 treinos ali, um treino de ritmo, um treino de limiar fracionado e o treino longo. E aí, como é que vai fazer? Quando é que você coloca lá? Você vai colocar treinos já são com 48 horas de intervalo entre eles. Né? E, por exemplo, você vai pensar numa dessas sessões, 2 dessas sessões são sessões de 1h30 com intensidade alta e a outra de 2h20, 2h15, 2h20 e uma outra de 1h, 1h10, mas com intensidade maior. Vamos pegar para exemplificar, pessoal que está nos escutando e assistindo. Terça, quinta e sábado. Terça-feira ele vai lá, faz um treino ritmo de maratona. 18 km. 18 km. E aí, ele vai treinar no mesmo dia, ele vai treinar na segunda. Se ele treinar na segunda, ele tá cansando o músculo dele pra treinar na terça, que o específico ele tem que fazer. Aí ele treinou de manhã. Aí como é que ele vai fazer à tarde? Você vai colocar à tarde, será que ele vai conseguir fazer força máxima ou pliometria? Aí quarta-feira, se você coloca quarta, você trabalha o treino de quinta. E já tô tomando a porrada do treino de terça. Tá recuperando. Você ainda vai treinar quinta. Aí a sexta você cai na mesma, do quinta pro sábado. E aí na sexta ele tem um longo no sábado. Aí domingo ele quer correr leve. Ou ele não quer fazer nada. Entendeu? Boa. Então é uma sinuca de bico, né? Eu tenho isso, né? Eu e o Volney, a gente vem conversando isso tem muitos anos, né? Eu comigo mesmo, a gente vem tentando ajustar isso. Por exemplo, eu tento, na prática, fazer terça e quinta meu fortalecimento. Dia, né? O ideal, sim, não é ideal. O que fica melhor pra você? Tentei fazer seria no mesmo dia, mas você fica tão quebrado, você não tem energia pra fazer. Tipo, 1 hora depois que você treinou corrida. Aí você deixa pra fazer no final do dia. No final do dia também você tá o pó. Acho que é pior. E aí, o que você acha? Boa. Dá pra trazer alguns elementos. Não é difícil. Dá pra gente solucionar essa sinuca. E aí a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que esse aluno ou essa aluna, ela tá treinando já fortalecimento desde os dias de agora. Então o fortalecimento não vai ser inserido nesse momento que eu vou começar com a pliometria. Beleza. A pliometria vai ser inserida. Tô falando pliometria, mas pode ser força máxima. Serve para um ou para outro. Tá bom. Mas vamos pensar no fortalecimento mesmo, que é interessante. Até o fortalecimento é interessante, como é que você coloca ele, dependendo do que você está trabalhando. Então vamos lá, vamos pensar em força máxima. Vou inserir força máxima agora. Com 6 meses de treino, caiu nessa etapa certinha de começar a subir o ciclo específico, começar a subir os 12 semanas ali. Nessa mesma configuração. Então a gente tem 2 opções. Vou partir para a primeira opção, que é a opção que eu me sinto mais confortável para prescrever, mas depende um pouquinho da agenda disponível. Que é de fazer no mesmo dia. Colocar esse treino de fortalecimento nos treinos de velocidade com os dias anteriores e os dias seguintes como recuperação. Então a gente entra ali naquela coisa ali, dias difíceis verdadeiramente difíceis, dias fáceis verdadeiramente fáceis. De equilibra a balança dessa forma. Pliometria vai entrar. Por exemplo, na terça-feira dessa semana, né, que tem toda essa estrutura da corrida. Se a gente pensar no modelo tradicional da musculação, do que é proposto, quando a gente troca o treino, a gente entra ali então a gente vai entrar com 2 exercícios de pliometria, 3 séries de cada um, e aí, cara, vai ficar inviável. Vai ficar inviável de se entrar nesse formato. Então, qual que é a minha proposta? É fazer exatamente a mesma proposta de começar assim, você está na transição da reabilitação para o treinamento. Então, cara, você vai fazer uma série de 10 saltos. Uma série de 4 repetições. Cara, perfeito. Você vai aguentar. É garantido. É garantido. Você vai aguentar. Mas aí você vai te dar adaptação fisiológica nisso? Ainda não. Porque na semana... Daí você vai fazer uma semana uma série. Na semana seguinte você vai passar para 2. E quando você passa para 2, você vai ficar 3 semanas fazendo 2. Aí, velho, você vai aguentar o rojão. Não tem erro. A primeira, você vai fazer só uma. Não vai dar dor muscular tardia. Não vai atrapalhar seus treinos de corrida. Não vai concorrer. Não vai concorrer. Fechou a primeira semana. Entra para a segunda semana, 2 séries. Você está fazendo uma proporção ali muito encaixadinha. Você já fazia uma, para fazer 2 também não vai rolar. Quando eu subo para 2, eu não vou saltar para 3 direto. Eu vou sustentar isso mais 3 semanas.
Tá. para depois, na 4ª semana, fazer a progressão. Aí você vai entrar com 3 séries de 4, um exercício, pausas longas, ou então um bisete, que aí você faz uma panturrilha ali, você ganha tempo da panturrilha como descanso do agachamento. Entendi. Você pode entrar ali com essa proposta, porque também eu tenho otimizar o tempo, né? Exatamente. Né? Eu tenho essa filosofia dentro da assessoria, tenho essa filosofia porque também sou corredor, né? Faço maratona também, eu sei o tanto que ocupa da agenda, o tanto de tempo que me sobra para fazer. Então, os treinos, eles têm duração ali mais ou menos de 30 minutos. Entendi. 2 vezes por semana, 30 minutos. Treino específico para corrida. Eu quero estética, eu jogo tênis, eu nado. Cara, não, então aí é outra coisa. Aí dá para fazer mais do que 2 vezes, mais do que meia hora, né, sem atrapalhar a corrida. Aí dá para colocar em dia intercalado. Eu quero fazer membro superior, eu gosto de estética, coloca em dia intercalado, não tem problema. A parte específica, 2 vezes por semana, 30 minutos é uma base. Quase todo mundo da assessoria hoje, né, dos 100 alunos que a gente tem lá hoje, fazem 2 vezes por semana, em torno de 30 a 40 minutos. Tá. E aí vai dar. E aí é questão de progressão, entendeu? Entendi. É questão de progressão. Depois de 6 meses de treinamento de força, você inserir uma série de 4 repetições no agachamento, eu prefiro o agachamento, ou até um leg press. Vamos entrar na polêmica? Vamos falar de máquina, que a galera às vezes cai matando. Para essa pessoa, a máquina vai ser super importante. Vai ser, porque aí você tira o desgaste da musculatura estabilizadora. E você foca só no quadríceps e glúteo, que é a musculatura que está sendo treinada ali. Então tem gente que demoniza a máquina. A máquina não transfere porque não repete o gesto motor. A musculação, o fortalecimento para corredores, ele não tem a função de repetir o gesto motor. Repete o gesto motor correndo. A função do fortalecimento é aumentar a força máxima. Porque quando você aumenta a força máxima, a força relativa diminui. Então, vou dar um exemplo completamente aleatório aqui. Se você gasta 50% da sua força máxima para correr, qualquer que seja o treino, e sua força máxima hoje é 10 newtons, se você passa essa força máxima para 12 newtons, sua força relativa é abaixo. Então, você vai ter o que a gente tem ali já comprovado nos estudos, economia de corrida. Para correr o mesmo tanto, na mesma velocidade, você vai gastar menos energia, vai ser mais fácil. Ou, se você quiser, você pode gastar o mesmo tanto de energia aumentando a velocidade. Claro. Então, a função do fortalecimento é aumentar a força máxima. Não é repetir o gesto motor. Entendi. Não é para isso não é desse jeito que o fortalecimento funciona. E muita gente, às vezes, emula o treinamento de corrida dentro da sala de musculação. Não é, cara. A musculação tentar achar exercícios que parecem. Isso não vou fazer porque não parece com a corrida. Fala, cara, não é essa ideia. Tem algumas situações muito específicas. A gente pode falar de exercício. Cadeira abdutora. Cadeira abdutora funciona para o corredor? Funciona. É a melhor forma? Talvez não, porque o quadril está fletido. E a gente usa o quadril em posição neutra para estendido na corrida. Então é melhor a gente fortalecer ela nessa posição. Então, uma abdução em decúbito lateral, aquele exercício que você deitou de lado ali e está fazendo a elevação lateral da perna, ou colocou o mini band no tornozelo, vai fazer o deslocamento lateral. Funciona mais, mas anula o abdutor? Não. O que funciona? Funciona porque a gente repete o gesto motor da corrida? Não. É porque a posição articular é uma posição, né? A gente sabe que no treinamento de força, a gente ganha força na maior parte na angulação que a gente trabalha. Então é por isso, não é porque está repetindo o gesto motor ou não. Tem que, às vezes, eliminar essa trava, e aí a gente abre a possibilidade para esse corredor treinar força máxima nesse momento no leg press. Maravilhoso. Usando a máquina. Maravilhoso. Não vou sobrecarregar a musculatura estabilizadora. E ele já tá sobrecarrega correndo. Deixa pro próximo ciclo para entrar com agachamento. Porque, não, mas aí você não vai deixar de treinar a musculatura estabilizadora. Calma, velho. Uma coisa em cada tempo. Você não vai conseguir resolver todos os problemas em um treino, em um ciclo. Vocês trabalham com alunos e atletas que emendam um ciclo no outro, né? Então vocês vão resolvendo problemas ao longo do tempo. Você vai apagando incêndio o tempo todo. E aqueles também que param, né? Que acabam um ciclo, eles não continuam, porque igual você falou, a gente pensou num quadro ideal, que ele continua treinando e fazendo fortalecimento. Muitos acabam de fazer um ciclo de maratona, uma meia maratona, aí falam, já fiz, agora vou dar uma parada, vou descansar. Aí fica 2 meses descansando. Aí o cara volta com acima do peso, volta destreinado, aí você tem que voltar. Você tava no 7º andar, você volta lá pro 4º. Eu só vou e aí começa do zero de novo, assim, do zero não, mas começa do zero tanto na parte do fortalecimento quanto na parte da corrida. E ele geralmente chega faltando de novo 12, 14 semanas para o próximo objetivo dele. Ele nem pensa em voltar acontecendo isso, né?
E aí esse aluno é um aluno que a gente pode, ainda assim, né, da mesma forma que vocês ainda, dessa mesma configuração, que não é a configuração ideal, vocês conseguem fornecer um treinamento de corrida que ainda vai dar resultado para ele, que você quer trabalhar da melhor forma possível no cenário que vocês têm. Cara, é o melhor cenário? Não é o melhor cenário, mas o cara fez isso e voltou. Cara, vamos lá, vamos encarar, vamos fazer o melhor por ele. É a nossa função ali como profissional de educação física também. Sim. E o fortalecimento é a mesma coisa. Cara, é o ideal? Não, você tem que fazer o melhor por ele. Mas esse cara vai treinar a pliometria? Talvez nunca, velho. Talvez nunca. Talvez nunca. E tá tudo bem. Ele vai obter os bons resultados da parte mais básica, mais convencional. Ele vai chegar nesse patamar? Não, porque ele tem outras questões na vida. Talvez de prioridade, ou de mentalidade. E não vai dar pra ele chegar lá. Não vai. Porque vamos falar assim, a pliometria, talvez a força máxima, sim, acho que também. Mas a pliometria é a crista da onda lá em cima, quando você já usou tudo. Você já fez tudo ali. É loucura você ficar ali, porque tem publicação científica, porque o blogueiro lá do Instagram colocou. Aí você vê o pessoal saltando caixote, corda, que negócio todo. Colocar pra essa pessoa. Essa pessoa não construiu isso. Não construiu isso. Ela não construiu essa. Assim, né, não sei se a palavra certa é essa, não sei se eu tô sendo muito rigoroso. Mas talvez ela não mereceu fazer isso, né? Ela não cumpriu as etapas. Exatamente, é merecimento, é a palavra certa, cara. E para essa pessoa, é melhor ela não fazer mesmo, ela vai colher mais benefício, né? Nem penalizando, não, né? Assim, o mereceu talvez gera uma parte meio de penalizar, mas não é a intenção. Penalizar talvez fosse colocar para ela fazer, né? O que ela não está preparada para fazer. O risco que ela vai correr é muito maior. Muito maior. Muito maior. E aí vai ter o benefício. O risco de lesão. E ainda o que é mais fácil de acontecer ainda nesse cenário, a performance cair, porque ela vai treinar com a perna pesada. Sempre cansada. Vai treinar onde que ela quer, né? No objetivo dela principal, que é a corrida, ela não vai estar sempre cansada para fazer. Eu costumo falar isso, assim, eu vou piorar essa pessoa. Se eu fizer isso, eu vou piorar ela na corrida. Ela vai começar a fazer o fortalecimento e eu vou piorar ela. Sim. É uma coisa louca, né? Se a pessoa fazendo uma coisa a mais, você piorar ela, né? E é engraçado, né, Pedro? Porque o que acontece? Hoje, nesse universo da corrida, que tem, se a gente pensar, lá quando você voltou há 20 anos atrás, era um bolo grande, e esse bolo, o que era a principal coisa? Treinamento. Só que aí, a corrida começou a crescer, o bolo foi aumentando, então todo mundo começou uma fatia do bolo. Então hoje... E muitas vezes a maior fatia que tem que ser, que é treinar a corrida, né? Muitas vezes está sendo esquecido de lado. Exatamente. As pessoas colocam dentro ali uma fatia desse bolo, mas tem que ter o melhor tênis, tem que ter o melhor relógio, tem que ter o melhor suplementação, aí vai no nutrólogo, suplementação, faz yoga, faz meditação, faz o fortalecimento. Quando você vê, ela tá treinando 3 horas por semana. Ela treina 2 horas e meia por semana, mas faz 1 hora de yoga, faz mais 4 horas de fortalecimento, entendeu? Mais uma meditação, e esqueceu de fazer a principal parte do bolo, que é correr. Tem que ser pragmático, tem que ser prático, né? Tem que saber ali, porque quase ninguém tem muito tempo sobrando, né? Então, se você gastar tempo com coisas que não vai te trazer um benefício relevante, vai deixar de fazer coisas que faz realmente, e a gente vê isso, e eu vejo isso, um pouco disso, que em algumas buscas pela assessoria, a pessoa chega e fala assim, cara, eu quero fazer 3 vezes na semana, eu prescrevo o treino ali e tal, mando meia hora, mas tá pouco, aí, cara, sua corrida, como é que tá? Não, tô treinando de 2 a 3 vezes. Mas, cara, você quer treinar isso que eu vou falar? Você quer treinar 3 vezes de corrida e 3 de fortalecimento? Você tem que entender, mas aí você tem que entender o que ele quer de objetivo também, né? Eu acho que isso aí parte do princípio assim, ó, seu objetivo qual que é? Você quer melhorar na corrida? Então vamos entender, equilibrar, porque eu vou explicar exatamente, é lógico, né? E assim, e é legal da sua parte, porque como você tá nos dois, né, assim, querendo ou não, você é corredor desde 2000, você pensar que um menino de 15 anos em 2004 começaria a correr, é difícil você pensar nisso, né, então assim, então você tem... Mas quem tinha 15 anos, né? Ele falou que tinha 15 anos, né, no inbox aqui, ele falou que tinha 15 em 2004, se é verdade. Eu tinha 15. 30 até agora. Pô, cara. Não entra nesse merda de idade agora. Mas nessa época, o cara com 15 anos começando a correr, e aí tem todo esse negócio, além de praticante desde 2004,
né, trabalha na parte de fortalecimento e tem um pouco de prescrição também na área da corrida, então já entende, é na área e tudo. Então você sabe direcionar o cara e é o seu papel, porque você vai entender, às vezes você vai pegar o cara do fortalecimento que vai chegar pro corredor, e acho que é isso que dança muito a cabeça do corredor, o cara vai ser mesmo, mas você tem que fortalecer. Senão você vai muito machucar. mais importante que você correr. Aí usa que ele vai usar. Não, se você fortalecer aqui, eu vou te deixar mais rápido. Peraí. Se você fortalecer aqui, se você não fortalecer, você vai machucar. Tanto que eu comecei te falando isso. E aí, se eu tivesse fortalecido lá atrás, talvez hoje eu estaria melhor? Não, cara, talvez não. Não é igual você que a resposta foi perfeita, talvez não. Não então, dá assim, pra prever. E isso bagunça a cabeça do corredor, porque ele não entende. Ele escuta 200 pessoas. É igual quando você vai num médico, o médico fala uma coisa, você procura outra opinião. Cara, quando você procura muita opinião, você fica perdido. Você tem que pegar uma coisa que você confia e seguir aquela linha. Eu acho que é muito por aí. E assim, eu acho que isso deve muito, Volney, a questão que assim, é muito difícil você encontrar um treinador para trabalhar fortalecimento específico. Eu acho que eu tive muita sorte de gostar dos dois, porque a gente sabe que os nossos colegas de profissão, eles gostam de um ou de outro. Então, né, um cenário que eu observo muito é, tipo assim, uma análise de concorrência do mercado. Você tem experts na corrida que se prestam a fazer o trabalho de fortalecimento, eles começam a reproduzir o movimento da corrida dentro da sala de musculação. Sim. O expert da sala de musculação, que não entende treinamento de corrida, começa a reproduzir o treino de estética. E a cabeça dessa... Aí não fecha essa conta, porque essas pessoas, o treinador de corrida às vezes vai falar assim, não precisa de fazer fortalecimento de jeito nenhum. E o treinador da sala de musculação, não, cara, você tem que fazer cada vez mais, porque se você não fizer, você vai machucar. E aí são orientações, cara, que não são reais. Não é a melhor orientação do que tem disponível na ciência hoje, por exemplo. Né? E ainda tem a questão do treinador de musculação, do fortalecimento, fazer algumas prescrições de forma errônea, né? Sim. Que é do cara ganhar peso. Sim. Dele ganhar hipertrofia. Sim. Né? Cara, eu vivi isso muito, né, Helena? Eu entre interno e externo de Bodytech tem 12 anos, desde que eu formei em 2010 eu trabalho com musculação e personal, então eu vejo isso muito na sala, e os meus colegas de trabalho lá da musculação, sabendo que eu corro e que eu trabalho com essa parte, eles buscam muito a mim para fazer, cara, chegou um aluno aqui que quer correr, o que eu faço pro fortalecimento? Então a galera tem uma dificuldade muito grande de visualizar esse cenário, e é muito compreensível, porque 90%, 95% das demandas deles são de estética. Então não justifica o cara especializar em corrida, não justifica, ele vai pegar ali uma vez por ano um corredor para tratar, só que ele vai pegar. Ele vai pegar esse corredor. E aí ele vai começar a usar o maquinário que ele desenvolveu ao longo da vida ali de estudos da estética para fazer. E aí ele vai fazer isso, vai pensar em hipertrofia, vai pensar em... Aí não tem dimensão do que é um treino intervalado, do que é um treino de ritmo. Do qual tanto que isso vai arrebentar exatamente, o desgaste que vai ter aquilo. Exato. E aí ele vai assim, eu preciso que esse treino seja um pouco mais leve, que eu treino o ritmo amanhã. Aí o cara lá tira assim, um pouquinho de nada, arrebenta a pessoa do mesmo jeito. Então, não, e assim, pegando essa parte que você falou e do que a Helena falou, e tem um fator mais importante, ele vai deixar o cara mais pesado, velho. Mais pesado. Porque ele vai ficar mais forte. Porque como ele vai pra estética, ele vai dar hipertrofia pro cara, o cara vai ficar mais forte. Além dele atrapalhar o cara nas sessões de treinamento específico de corrida, ele ainda vai deixar o cara mais pesado. E o cara mais pesado atrapalha ele a correr, principalmente prova longa. Sim. O que vai acontecer? A pessoa vai parar de fortalecer, porque ela não é boba. Ela vai ver isso no treino, ela vai começar a observar, ela vai parar de fortalecer e vai falar assim, fortalecimento não serve. Exato. Ela vai ficar, e vai concorrer, ela vai ficar cansado, vai chegar a fazer um treino de MMA, vai estar com a perna chumbada. Igual cara, eu lembro. Não dá, né, velho? Eu lembro muito isso. Quando eu ficava de noite no Belvedere, na terça-feira à noite, e chegou um aluno e falou assim, pois eu mudei a ficha ontem, segunda-feira. Aí, o que você fez? Eu falei que eu chamei, fez stiff, né, cara? Aí chegou, né, tacou um stiff, o cara treinando específico, na época, fazer volta da Pampulha, faltava 6 semanas. Quer dizer, o cara não conseguiu treinar na terça-feira. O posterior de coxa dele tava assim, se tocar, todo inflamado, se tocasse, tava doendo. Entendeu? E o professor que prescreveu isso não tem dimensão do que é 6 semanas da prova. Não tem dimensão. Ele acha que assim, em 2 dias você vai corrigir isso. Só que isso vai avacalhar no mínimo uma semana. No mínimo uma semana. A 6 da prova, sim. Pô, arrebenta o trabalho. Se for 2, arrebenta o trabalho. Sim. Esquece RP.
Você esquece a cabeça do atleta. Dançou. Sim. O cara, 6 semanas da prova, tem que ficar porque, além de sem tudo, treinar. Isso, exatamente. Ele não consegue, aí atrapalha a cabeça, atrapalha a parte física mesmo, né? De adaptação, de melhora. É terrível. Ô Pedro, isso aí só para poder exemplificar o que você acabou de falar, eu lembro na faculdade, na disciplina de musculação, e o professor era o Zé Ricardo, e teve um dia com aula prática, e a gente foi uma aula de força máxima, e era agachamento. Então a gente ia colocando carga e descansava até fazer uma repetição máxima. Então fazia ali, eu conseguia fazer 3, 4, até chegar uma máxima. Cara, eu lembro que isso foi tipo uma quarta-feira. Eu fiquei até outra quarta, até outra terça, quarta-feira, com a perna machucada. Com a perna doendo. Mas você já é um cara experiente, ainda caiu nessa pegadinha. Não, mas era doido, velho. Mas era uma aula prática, a gente entrou. E aí tinha aquela brincadeira. Mas é isso que a gente falava, né? Eu não estava fazendo musculação, mas entrei no negócio. Aí entra aquilo desde no início da nossa conversa. Você coloca um cara com um volume ali de treino ali, de força máxima, sem ele ter nenhum tipo de preparo. Eu fiquei uma semana, que você acabou de falar. Eu perdi uma semana de treino. Eu tive que fazer o quê? Uma semana pra trotar, doía a perna. Pra trotar, parecia que eu tinha corrido maratona. Pra trotar, quadríceps todo doendo, posterior doendo, glúteo doendo. Então, cara... O que eu acho que o pessoal tem que entender bem é o seguinte. É essa progressão de carga e esse início de qualquer treinamento. Vamos falar da corrida... Ou do fortalecimento, ou qualquer outra atividade, se de cara, bom, né, vamos pegar o caso, nós estamos, né, você teve um pouco tempo machucado, eu agora nessa situação, cara, eu voltei há 2 semanas atrás a fazer uma sériezinha de 40 minutos de atividade física, tá? Vamos falar assim, não vou falar de corrida não, porque eu tava correndo 5 minutos e andando 1 minuto, fiz isso 7 vezes, então deu 42 minutos, num sábado lá na Pampulha. Cara, sábado à tarde, parecia que eu tinha corrido uma maratona. Eu passei sábado e domingo, eu cheguei ao ponto de pensar de tomar um remédio pra tirar a dor. Você tá falando... Eu não vou tomar. Um cara assim, eu tenho... Eu voltei, né, bicho? Né? Eu tenho 25 anos que eu corro por uma brincadeira de correr devagar, por tempo, né, intervalando o tempo. Eu passei um sábado que eu falei assim, eu cheguei ao ponto de querer tomar remédio, cara, por 40 minutos de corrida. Esse ponto que você tocou, pra mim, Ivone, sabe qual que é, pra mim, onde que ele tá inserido e pra mim, qual que é a tradução disso tudo? O fortalecimento específico, ele tem que ser entendido como parte do treinamento. E não um fortalecimento que ele é associado... Não, cara, ele faz Você não pode fazer 2 treinos separados. A corrida é uma coisa e o fortalecimento é outra. E aí, quando você pensa em treinamento, de mão dada. Você tem que pensar nisso que você falou, cara. Tem que entrar devagar. Igual acontece na corrida. Na primeira semana do ciclo da corrida de prova, né? O fortalecimento tem que ser igual. A que hora que eu vou inserir um treino de ritmo fracionado na planilha? Que hora que eu vou colocar o estímulo de 400 na planilha ou tirar? Isso tudo é estratégico. Então o fortalecimento ele tem que ter essas estratégias também, porque se ele não tiver, ele vai atrapalhar a corrida. E tem que ser encarado como treinamento. E treinamento tem tudo isso. Essa coisa da troca do treino, né? A troca do treino, ela sempre deve ser feita no início da semana, no primeiro treino de fortalecimento da semana. Porque se você deixa solto, você não orienta o aluno, o que ele vai fazer? Ele perdeu o primeiro treino por algum motivo, e aí o segundo, é terça e quinta. Essa é a mesma situação. Ele perdeu o treino de terça porque trabalhou demais, não deu tempo. Aí ele vai estrear o treino novo dele, que foi a troca de programa, na quinta. O longo dele é sábado. Às vezes... não deu tempo de recuperar. Não deu tempo de recuperar. E ele vai prejudicar o longo dele. E aí a gente sabe muito que o tanto que o longo ele tem um fator psicológico, o tanto que ele abala a confiança de você quebrar o longo. Às vezes você pode quebrar um limiar, você pode quebrar um treino de ritmo... Aí você até sustenta, fala assim, beleza, faz parte. Agora, se você quebra um longo, você caramba, tá dando errado. Eu tenho que pensar alguma coisa. Então, assim, tem que entender até esse ponto. Então, quando eu envio o programa de treinamento, a troca do programa, eu faço questão de orientar para o aluno, falo assim, esse treino, o primeiro treino você tem que fazer terça-feira. Se você perder ele terça-feira, você vai começar na próxima semana. Você não vai começar esse treino quinta-feira. Você não vai começar esse treino quinta, cara. Não vou comer esse risco. Também, né, Pedro, dependendo da fase que ele tiver... Igual, vamos pensar num ciclo de maratona, que é um ciclo desgastante por causa do volume, o cansaço, né, mentalmente também, faltando 8 semanas. No meu modo de ver, queria escutar o que você fala aí, talvez não é hora de se mexer em nada, né? Talvez naquele final, naquele 8 semanas ali, em termos assim de mudanças bruscas, né? Talvez a mudança
possa ser diminuir, né? Diminuição. Né? A minha Diminuir pergunta, outro, né? Ou trabalhar coisas que não vão te deixar cansado. Porque a coisa que você menos quer é sentir a musculatura cansada. Né? Então, talvez é hora ali, o trabalho isométrico. O que você fala disso, assim, o trabalho de força, né? Vamos pensar com pouca repetição, vamos falar de força máxima, nessa fase final do ciclo de maratona. Quando eu falo fase final, faltando 8 semanas. Tá. Cara, eu gosto, tá? Por quê? O dano muscular é menor. O dano muscular é menor. Mas tem que estar... no treino de força máxima. Tem que estar preparado. Ele não pode estrear aqui. Há 8 semanas da prova. Sim, não. Entendeu? Não, só que se ele vem fazendo isso lá, então assim, vamos voltar um pouquinho aqui nesse caso que vocês levantaram, que aí essa pessoa vai entrar pro ciclo da New Balance, ela veio do ciclo de Berlim agora, vai pro ciclo da New Balance, ela inseriu a força máxima nesse momento, né, faltando ali... 8 meses, 3 meses, né? 3 meses ali, que foi o ponto que você falou ali, né? Começar o ciclo específico, 3 a 4 meses da prova. Isso, 3 meses. Então ela vai terminar, ela entrou ali, essa pessoa ela vai com força máxima até o fim. Porque ela vai estar fazendo 4 meses isso. E aí, o que eu faço geralmente a 8 semanas da prova? E aí eu concordo com você no seu raciocínio de ele não é hora de ficar mexendo, tá? Se for para mexer, quando eu mexo, e eu entro um pouco do componente da parte de manter essa pessoa fazendo treino, porque se ficar muito igualzinho, vai ficar maçante, ela vai espirrar fora. E é um momento legal também, tipo assim, de não deixar ela pular fora do fortalecimento, porque ela vai jogar tudo fora, tudo que ela construiu. Então, se for pra mudar, pra mexer com essa estratégia de manter a pessoa no treino mais confortável, sem ficar muito maçante e repetitivo, eu tenho uma lógica de assim, cara, se for pra trocar exercício, você vai trocar o exercício do complexo pro simples, do difícil pro fácil. Aí dá pra trocar. Então, assim, se a gente trocar o agachamento livre pro leg press, dá pra trocar. Beleza. Dá pra fazer essa transição. Agora, se a gente trocar o leg press pelo terra, em 8 semanas da prova, não vai rolar, não. Entendi. Então, aí a gente tem essa condição ali que funciona. Então, se eu for tirar o afundo na barra livre e passar pro afundo no Smith, ok, dá pra fazer. Ou o afundo com halteres, dá pra gente organizar isso a 8 semanas da prova, porque a estrutura de complexidade vai melhorar para essa pessoa. O exercício é mais fácil, a tendência de se gerar uma desorganização a ponto de atrapalhar é muito pequena. Muito pequena. Ela tá fazendo uma coisa mais difícil, aí ok. Mas fora isso, não é uma progressão ali, não é o momento da progressão linear, é até onde que bate essa progressão linear e aí é a hora de descer. Essa bola que o Volney levantou, ali eu já começo a fazer isso lá no fortalecimento, começar a descer, seja pela escolha de complexidade do exercício ou de dificuldade, e aí ali perto da prova, ali a 4 semanas da prova, 3 semanas da prova, por carga de treinamento. E aí é a hora que, assim, se essa pessoa tá fazendo 3 séries, ela vai fazer 2. Legal. E aí na semana de prova a gente vai avaliar. Isso que eu ia te perguntar, em algum momento você tira tudo? Semana de prova, eu tenho um entendimento que é o seguinte, 2 fatores, eles interferem se vai ter um treino ou não vai ter treino. O primeiro fator que eu analiso é a experiência do aluno, no fortalecimento, não na corrida. Se esse aluno é muito experiente no fortalecimento, a capacidade de recuperação dele é muito rápida. Então esse cara ele pode fazer o treino ali que talvez não vai impactar. Ali 4, 5 dias antes, talvez? Tipo terça-feira. Terça-feira ele vai correr domingo. Só que ele vai fazer 2 séries só. Entendi. E talvez eu vou aumentar o intervalo dele. Então se ele tava fazendo... Legal. Um minuto de intervalo na penúltima semana, ele faz terça-feira com 1 minuto e 20, 2 séries, não faz mais. Aí ele é muito experiente, ele recupera rápido, não vai ter problema. Se ele é pouco experiente, ele não vai treinar na prova, na semana de prova. Pronto, bate o martelo. É parecido igual o que a gente faz na corrida. Isso. A lógica é o treinamento. É um treinamento. Se você entender como treinamento, você começa a pensar. Se você tira da lógica do treinamento, aí fica difícil de imaginar. Aí fora da lógica do treinamento, é melhor tirar. Porque você nem raciocina, né? Ou então, alguém que é muito maluco deixa. Terça e quinta. 3 séries. Entendi. Tem gente que faz isso. Eu vejo, às vezes, a pessoa vai correr uma maratona, faz um treino igualzinho na semana de prova, de fortalecimento. Terça e quinta, velho, na semana de prova. Em 3 dias, na quinta-feira, acaba de correr uma maratona, 42 tem sentido nenhum. Tem sentido nenhum, é loucura. Sim. Gente, se tiver alguém que faz isso aí, pelo amor de Deus, gente. Fortalecimento, semana da prova, ele não pode ser igual nas outras semanas, ele tem que ser muito mais leve se fizer. Na dúvida, não faz o fortalecimento na semana de prova. Se não tem alguém te orientando
muito corretamente, na dúvida, se preserva, você tem que chegar inteiro nessa prova. Menos é mais. Menos é mais. E agora, aí só outro fator que eu levo em consideração também, que é uma questão é essa experiência, e a outra é o tamanho do ciclo. Aí, se a pessoa me dá muito tempo para trabalhar, eu geralmente tendo a tirar esse treino na semana de prova. Então, se a pessoa ir lá, me dá 20 semanas para trabalhar, esse treino da semana de prova vai pouco fazer diferença. Sim. De terça-feira. Ela vai ganhar mais descansado que... Agora, se o ciclo for muito enxutinho, 7 tem que semanas... mais. Um treino... Você pensa na corrida. Um treino vai fazer diferença. Então, igual nós estamos brincando. Se eu tô voltando agora, se der tudo certo pra mim, na semana da maratona eu vou treinar. Sábado, véspera da maratona, eu vou estar correndo. Você vai correr uns 20 km lá em Central Park, lá em Nova York. Não, você não treinou nada. Brincando, falando sério, um sábado anterior eu vou fazer um treino grande. Lógico, você tem que fazer. Eu tô totalmente treinado, cara. Faz diferença. Eu vou ter muito mais adaptação fazendo o treino do que não fazendo. E aí entra nos dois pontos. Você é um cara muito experiente na corrida. E vai precisar desse treino. Vou precisar aí, custo-benefício. Vale a pena. É isso agora, aí. Você é um cara que tem a primeira maratona. Você é inventado de botar o cara pra correr no sábado? De jeito nenhum. No sábado do verso da prova estão brincando, tá? Era um sábado uma semana antes, tá? Isso aqui foi só uma brincadeira. Não leva a sério, não, porque é só brincadeira. Para os nossos alunos que têm muitas maratonas, têm uma treinabilidade alta, uma semana antes, os caras treinam 24 km. Eles fazem o quê? O 24 km dura 1h40, 1h45. Isso. Quem é primeira maratona, iniciante, vai fazer 18, 16, 18, e olha lá, dependendo, na semana da prova que você falou, quase não treina. Você tô com a perna muito cansada, você arrefece um pouquinho. Quase não vai treinar, quase não vai treinar na semana da prova. Quem é treinado faz um dia de day off. Exato. Entendeu? Agora, dentro das coisas novas aí, né, que já não são tão novas, e os treinos de mobilidade? Pô, essa você queria, né? Essa você queria, né? Essa bola é boa. Cara, olha, não tem evidência científica que funciona, a gente não tem nada na ciência. Aí cara, é aquela coisa, se não tem na ciência, eu tenho dois problemas. O primeiro problema é justificar alguma coisa que não tem ciência, eu propor. Eu propor uma intervenção que não vai melhorar a performance, que não vai melhorar a prevenção de lesão. Então isso é um grande problema. E o outro problema que eu vejo nisso é, você não tem um protocolo confiável. Qual exercício de mobilidade que eu vou fazer se não tem nenhum protocolo aplicado? Eu vou tirar da onde? Do Instagram? De um corredor que tá fazendo? Do Kipchoge? Eu vou copiar? Cara, então fica muito no vazio, tá? Então, cara, não acho válido, não trabalho. Acho que quase ninguém tem esse tempo para fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, também, eu não sou um militante contra a mobilidade. Legal. Né, que fica xingando, apontando o dedo, porra, você faz, você não vai dar certo. Mas, cara, você sente bem, você gosta de fazer, te faz bem por algum motivo, você acha legal, sei lá, você tem algum motivo que não seja performance ou prevenção de lesão pra fazer, cara, faz, não vai te fazer mal também não. Se libertem também de ter que ter justificativa científica pra cada passo que você der na sua vida. Tem coisa que me faz bem. Ótima justificativa. Exatamente. Igual alongamento. Se não te atrapalhar. Igual alongamento. Sente bem, fica com mais energia. Igual educativo, igual, né? Exatamente. Subiu essa poeira aí essa semana e tal. Do educativo. Tem pessoa, cara, eu gosto de fazer educativo. Cara, faz. É lógico. Tem fundamento na ciência. Eu até fiz um post, cara. Assim, existem 1000 justificativas para fazer educativo. Nenhuma delas é baseada em evidência científica. Não tem justificativa baseada em evidência para fazer. Não existe. Não tem nenhuma evidência boa de qualidade que mostre que vale a pena para prevenir lesão, aumentar a performance. Não tem. Mas eu acho que previne isso me faz bem. Faz. Manda ver. E aí eu falo assim, pra melhorar o gesto. Beleza. Cara, você vai mudar padrão de movimento de cara que velho? Pois é. Sabe? E outra coisa, você vai mudar o padrão do cara. A chance de você machucar esse cara é muito maior. Ainda tem essa questão. O cara já tá. A estrutura do cara é toda adaptada. Preparada para isso. Do jeito que ele já, né? Se você vai tentar fazer essa mudança, talvez você vai ter muito mais malefício que benefício. Você começa a mexer em muita variável. O risco é muito maior. E aí você não tem uma garantia. Exato. Então, assim, não dá pra você bater o martelo. Você começa a mexer em um tanto de variável. E aí o que bate o martelo pra gente? É ciência. É ensaio clínico. Que aí você compara um grupo que fez a intervenção contra outro grupo que não fez. Se possível, coloca mais um grupo com placebo e testa a intervenção. E aí você consegue bater o martelo. Porra, essa intervenção aqui melhora a economia de corrida. Essa intervenção melhora o tempo nos 10K. Essa intervenção diminui o nível de lesão. Aí você tem segurança para bancar. Agora, se a gente não tem esse ensaio, você começa a mexer em tanta coisa aleatória que às vezes pode prejudicar. Exato. E aí você não pode
tratar isso como uma recomendação geral. Todo corredor tem que fazer educativo. Mas também eu sou totalmente contrário você ficar militando e falar assim, cara, quem faz educativo é bobo, que não sei. Cara, não é assim. Claro. Tem tempo sobrando, quer fazer, a gente não mesmo tá te atrapalhando. A gente no passado, a gente fazia muito educativo. E eu acho, assim, a gente comentou aqui antes de começar, eu particularmente acho que na hora que você tá no final do aquecimento ali, você fazer 2, 3 exercícios, ele até ajuda a te preparar para entrar para a série principal do treino, porque você acaba fazendo uma atividade com intensidade maior de movimento, né? E aí você acaba entrando com a parte muscular mais preparada para entrar na parte principal. Assim, eu tipo assim, igual você falando assim, eu sinto melhor, que meu treino rende. Porra, excelente motivo. Você sente que seu treino. Pronto, velho. Você sabe qual que é o educativo que eu hoje mais gosto de fazer? E o que eu prescrevo em toda a sessão de treino? Correr rápido. Fazer retinho. Correr rápido. Aceleração, 4 séries de 50 metros com 100 metros de trote, correr rápido, coordenado. Mas é que a gente brinca, não é pra poder apagar incêndio, não. Tem que correr rápido. Tem que só correr rápido, te preparar. Recorde, não. É o final do aquecimento. Pra mim é o melhor que tem. Entendeu? Você te prepara pra jogar pra série principal. Acabou. Antes eu já fiz salto, skipping, saltava pra lá, pra cá, uma perna, saci pererê, aquela coisa toda, sapinho. Fazia. Lá a gente fazia tudo, né? Pô, a gente, 20 anos atrás, eu fiz muito também no atletismo. Sim. Ali, né? Cara. Todo treino você tinha ali aquela. Mas essa coisa, outros tempos também. Sim. Exato. E a gente tá falando corrida de hoje em dia, que você não tem. Hoje a gente não tem tempo pra nada, sobrava tempo pra fazer o negócio mesmo, né? E a gente tá falando pra corredor fundista. É diferente da velocista. Né? Velocista, corredor de barreira. Salto completamente diferente. Não, falando fundista. 5 mil, 10 mil, 21 e 42. Né? E, ô Pedro, mais uma coisa que eu queria saber aqui, a gente estava falando nisso tudo, no caso, a gente falou o último aqui foi sobre os educativos. Qual que é a sua visão geral hoje aí sobre essa questão da gente trabalhar força, né, ao longo do ciclo? No caso aí, quantas vezes por semana que você faria essa prescrição aí, em médico? O que você acha que é suficiente? Então, a primeira coisa que eu vou trazer aqui vem pautada na ciência. Os principais protocolos hoje, né, testados são protocolos que vêm de 2 a 3 vezes por semana. E aí agora eu vou fazer um link com a minha prática, né? Tenho desde 2017 prescrevendo treino de fortalecimento para corredor e tentando encontrar esse melhor encaixe. Até um dado momento eu ficava flutuando entre 2 e 3 com as pessoas que me procuravam, os atletas que me procuravam. E eu comecei a perceber que 3 vezes sempre conflita com longo. Eu sempre tinha que apagar incêndio desse terceiro treino. Toda semana eu tinha que fazer um ajuste. Não treina, diminui uma série. Quero fazer, cara, não tá dando certo. 3 vezes por semana não tá rolando, assim. Então, ciência, 2 a 3 vezes. Pedro Bianchetti, na prática dele, expertise ali de ciclos que eu acompanhei, 2 vezes por semana. 100% dos alunos hoje da FPC treinam 2 vezes por semana. Não tem ninguém que faz 3 vezes por semana de treino específico. É bom falar isso porque sempre vem alguém assim. Porque eu tenho alunos, por exemplo, que querem resultado estético associado e tem tempo para fazer. Tem a agenda de 6 treinos. A pessoa faz 6 treinos de fortalecimento. 2 específicos, 4 ela divide um superior em AB. Cara, não vai atrapalhar. E aí eu acho que eu vou puxar um gancho aqui também, que é uma coisa que eu vivencio pessoalmente, e tem alguns alunos também que têm essa mesma questão, que é usar o treino de fortalecimento para aumentar o gasto calórico. Eu tenho um problema, uma dificuldade de controlar o peso. Então, quanto mais eu gastar energia, para mim funciona bem, né, nos ciclos. E eu uso o treino de fortalecimento de membros superiores para gastar energia. Então, eu tô no momento agora que eu tô preparando para Brasília agora, 23 de novembro, que eu tô fazendo 6 treinos por semana, 6, 7 treinos por semana de fortalecimento para aumentar meu gasto energético sem sobrecarregar o que eu preciso. Então, meus treinos de corrida estão bem dimensionados, meus treinos de parte específica são 2 vezes por semana, estão bem dimensionados. Cara, superior, eu tô sentando a bota para gastar energia, para gastar caloria, somar isso e chegar na prova com menos gordura acumulada. Tem o ganho da massa muscular, mas, cara, vocês que têm menos peso vão ganhar massa e vai ser essa diferença do superávit do peso total.
No meu caso, eu vou, né, tô aumentando o meu déficit calórico nesse momento do ciclo, o peso total vai diminuir. Então, eu tenho alguns alunos que usam essa estratégia. Eu tenho um aluno agora que está indo para Valência tentar o índice dele para Boston. 2027. Tipo assim, meio que assim, a cartada final dele. É um cara que não é tão mais novo, que já tem um tempo na corrida, e ele tá usando tá fazendo assim, o máximo que ele pode fazer de perfeição. Ele tá com 6 treinos na semana, usando 4 treinos superiores para gastar energia. Então, né, voltando ali à sua pergunta, específico para corrida, 2 vezes por semana, 30 minutos. Uma vez por semana funciona? Cara, tem um ensaio clínico bom que uma vez mostrou resultado. Então, assim, eu não descarto, não. Não descarto se alguém me procurar com essa... Eu acho que vem daquela história, só te cortando, de 1 é melhor do que 0. Não, porque eu vou no meu caso. É lógico. Eu fiz em 2 semanas que eu não consegui, porque eu tava cansado. Entendeu? Não é nem falta de tempo, não. É porque eu não dei conta, eu tava cansado. Fui deixar pra fazer no final da tarde. Um dia que eu fiz terça-feira, cheguei lá, fiz tudo que eu tinha que fazer. Mas quinta-feira, cara, falei, essa furou. Aí eu vou deixar pra fazer. Aí eu pensei, eu vou fazer domingo. E se eu te perguntar agora, no seu caso, assim, né? É domingo. Domingo é um dia bom? Depende. Porque você tá depois do longo, e aí? O problema é esse, né? Aí você entra naquela história assim, o benefício do treino, ele é na maior parte obtido, não na hora que você tá treinando, mas na hora que você tá descansando do treino. E às vezes você suprime esse descanso e aí perde parte do resultado. Perde o treino inteiro. Se eu fizer o fortalecimento no dia seguinte eu vou perder o treino todo. Não, você não vai perder o treino todo, né? Vai perder parte. Uma estratégia para isso. Por exemplo, você faz um treino ali durante a semana, 3 séries, completão. O treino de domingo, para você não dar uma cacetada e suprimir essa recuperação necessária do longo do sábado, você pode fazer 2 séries. Entendi. Você pode tirar alguns exercícios. Você não precisa fazer o completão. Entendi. Vai ser mais benéfico do que você dar a porrada inteira. Entendi. Menos é mais. Entra de novo na lógica do menos é mais. Porque o domingo, o problema do domingo, ele tá vindo depois do longo. Mas você teria 48 horas até a sua próxima sessão de treino de intensidade, porque ele vai vir na terça. Entendeu? Então seria. Aí tem que pensar só nessa. Que você vai colocar aí. Pensar nessa recuperação do longo, para você não suprimir a resposta e também não dar porrada e aumentar a chance de ele machucar também, né? Lógico. Pedro, pra gente fechar aqui, eu queria fazer mais uma pergunta que é sobre qual que é o seu posicionamento, sua visão quanto ao trabalho excêntrico, né? Que a gente, em termos de prevenção de lesão. O que você vê nisso? Por exemplo, trabalho para posterior de coxa. É uma musculatura que muitas vezes posterior e sóleo. Uma musculatura são exigidos em treinos de VO2, treinos de limiar, ou na sobrecarga pelo volume total. Eu já machuquei assim, Volney já machucou. O que você vê aí no trabalho de excêntrico aí? Cara, a gente vai pegar ali os principais protocolos de ganho ali do fortalecimento, eles não têm essa distinção. Eles não têm uma ênfase no trabalho excêntrico, né? Seja de qualquer forma, seja aquela que você vai subir, sei lá, você vai fazer o flexor, você faz a concêntrica com as 2 e volta só com uma. Não tem nenhuma alteração nesse sentido nos protocolos que mostram os principais ganhos. Sabendo que os principais ganhos desses protocolos são ganhos de performance. Agora a gente está começando a ter os primeiros resultados ali da parte de prevenção. E a gente tem uma expertise ali que vem mais da físio, né, expertise profissional, talvez ali alguns artigos que tratam mais de reabilitação, que vão trazer ali algum benefício do trabalho excêntrico. Eu acho assim, em situações normais, eu acho que não precisa ficar preocupando com isso não. Tá? Trabalha tudo ali da forma, né, concêntrico e excêntrico, mais geralzão, e possivelmente isso vai trazer resultado. Agora, casos específicos, tem que tratar. Tem que tratar uma pessoa que tem recidiva de lesão de posterior, ou, né, aí pode ser que você lance mão dessa estratégia. Outro ponto que você falou isso agora me fez lembrar no início, que você falou também dos casos dos desequilíbrios musculares, né? Como que é tratado isso. E olha que interessante, esses protocolos, esses ensaios clínicos que foram publicados ao longo do tempo, e tem vários mostrando bons resultados, eles não fazem essa diferenciação. Então, ele não mede o desequilíbrio o protocolo do estudo ali no início
ponderantes, no protocolo pré-teste, né, no pré-teste, no pré-intervenção, não tem essa mensuração, e eles aplicam modelos bilaterais e até unilaterais, ou a fundo e tal, indiscriminadamente, sem saber se a pessoa ela tem desequilíbrio preponderante ou não tem, e mesmo assim lá no final mostra resultado. Então isso também para mim é um indício, cara, o plano A, ele pode ser um pouquinho mais simples, né? Você pode testar a primeira vez se vai dar certo dessa forma, porque tem grande chance de dar certo. Nos estudos foram feitos assim. Percebeu alguma alteração no caminho, algum indício clínico, algum sinal clínico, alguma repercussão ali que o aluno está te trazendo. Perfeito. Né? Você que é atleta, está percebendo ali que uma perna está com mais dificuldade que a outra. Acho que isso é um achado importante para ser tratado de forma diferente, tanto para o excêntrico quanto para esses desequilíbrios, assim. Legal. Ótimo. Legal aí. Beleza, então, estamos chegando aí no final aí, né, Pedrão? Deixa a sua mensagem aí, onde é que o pessoal quiser te procurar. Seu Instagram, suas redes. Seu Instagram, suas redes aí, como é que... Boa, novamente agradecer, passou rápido, cara. Dava pra falar, mas vou voltar, hein? Vou convidar de novo pra fazer a parte 2. Obrigado pelo convite, pelas perguntas, pela oportunidade de falar sobre esse tema que eu sou completamente apaixonado, que eu venho estudando, semanalmente, diariamente, desde 2017, um pouquinho antes disso, e tem muita coisa publicada, muita coisa legal para trazer, novas perspectivas, coisas que são, né, quebra de paradigmas, coisas que muitas pessoas ainda acreditam que eram para ser feitas e vêm ali da musculação tradicional. Tem muita coisa que é diferente disso, então tem muito papo mesmo, tem muito assunto. Obrigado por dar essa oportunidade aí para falar desse tema. E quem quiser me procurar, saber um pouco mais, eu tenho me esforçado para postar cada vez mais lá no Instagram, essa vida ali de produzir conteúdo, às vezes ou outra, acabo fazendo isso lá no Fortalecimento para Corredores. Então, @Fortalecimento para Corredores lá no Instagram, vocês vão conseguir me achar lá, e se alguém quiser consumir os conteúdos, mandar pergunta, e eventualmente se alguém estiver querendo treinar comigo, pode ir lá, tem um link lá na bio para procurar, e a gente pode conversar e eu explicar um pouco melhor como que funciona. Beleza. É isso. Beleza então, Pedrão. Obrigado aí. Valeu, obrigado, Valdir. Obrigado, Helena. Obrigado. É isso aí. Valeu, pessoal. E até a próxima aí.